Muy bien, ahí están entonces los alumnos del grupo C, a ver si se pueden presentar y ya después iniciar con el tema. Adelante. Boa tarde, professor. Buenas tardes. Primeira coisa, antes de começar o nosso trabalho, a apresentação, nós todos da seção C queremos te agradecer, entendeu? Foi esses 4 meses que passamos junto, foi de 100% aprendizado, tá? E isso é em nome de toda a seção C. Nossa, qué alegría oír eso. Muchas gracias. E não é só para fisiologia, é para a vida toda, tá? Nosso trabalho é todo baseado no livro do Guyton, tá? Capítulo 28, unidade 5, edição 13ª edição e 2016 o ano, aonde a gente vai apresentar sobre reabsorção e secreção tubular, tá? Como a equipe de ontem, o grupo de ontem foi até o filtrado glomerular, a gente vai começar daí para frente, tá? Onde todo filtrado glomerular produzido no rins, filtrado no rim, deve passar uma sequência até ser eliminado, que isso é chamado de excreção urinária, que vai desde a filtração glomerular, reabsorção e secreção tubular, tá? Esse trajeto ele tem que passar, saiu do gromelo, passar pelos túbulos proximais, alça de Helen, túbulo distal, tubo coletor e, finalmente, conduto coletor, tá? Ao largo desse recorrido, volta aí, Paulo, por favor. Ao largo desse recorrido todo, algumas substâncias devem ser absorvidas, outras devem ser secretadas, tá? E isso tudo acontece aonde? No túbulos renais. Finalmente, a urina formada, toda a substância contém, representam, em suma, de 3 processos produzidos pelo rim, que é o que eu já falei: filtração glomerular, reabsorção glomerular e secreção tubular, tá? Para muitas substâncias, a reabsorção tubular desempenha um papel muito importante, muito mais que a secreção, tá? Próximo slide aí, Paulo, por favor. Primeiro, os processos de filtração glomerular e de reabsorção tubular são quantitativa, muito intenso em comparação com a excreção urinária. Um pequeno câmbio em filtração ou em reabsorção poderia causar um câmbio importante em la excreção. A diferença de filtração glomerular, reabsorção tubular é muito seletiva. Por exemplo, nós temos várias substâncias como glicose, bicarbonato, alguns aminoácidos, sódios, cloro, potássio, ureia e creatinina. Esses são dos mais importantes que nós temos. Por exemplo, a glicose, 180 gramas de glicose ao dia reabsorve 180 e não conseguimos excretar nada, tá? 0%, como alguns aminoácidos também. Então inclui glucosa, aminoácidos, reabsorve em todo o túbulo, por lo que sua excreção urinária é praticamente nula. Já outros íons, como sódio, cloro, bicarbonato, também reabsorve em grande média, pero
sua absorção também se reabsorve em muito, dependendo do câmbio necessário do nosso organismo. Já a ureia, a creatinina, se absorve mal no túbulo e se excreta em quantidade relativa grande. Portanto, ao controlar a excreção de los solutos de forma independentes entre si, uma faculta que é essencial para o controle, preciso da composição de líquidos corporais, que adiante a nossa amiga, acho que é a Manuela, não é, Paulo? Manuela. A Manuela vai falar agora sobre reabsorção tubular, que compreende o mecanismo passivo e ativo do sistema urinário. Bueno, entonces, el mecanismo de reabsorción, como Fabiano les dije, es tanto pasivo como activo. Pode pasar, Paulo. Entonces, nosotros ya estudiamos que el transporte activo va a mover un soluto en contra del gradiente electroquímico y va a utilizar energía. Básicamente lo que tenemos que saber es que los solutos pueden transportarse a través de las células epiteliales, lo que vamos a llamar de vía transcelular, y también entre estas células, lo que vamos a llamar de vía paracelular. Los transportes activos primarios en el riñón van a ser la ATPasa sodio-hidrógeno, la ATPasa de hidrógeno, la ATPasa de hidrógeno-potasio y la ATPasa de calcio. Pode pasar. Entonces, la reabsorción de los iones de sodio a través de la membrana del túbulo proximal va a ocurrir porque ¿ustedes consiguen mirar que yo estoy escribiendo o no? No, no nos ¿No? aparece. Vos tenés ahí a tu lado, o sea, al Sí, lado pero de, no a ver, acá en verde. aparece un Inicio. lápiz. Sí, a ver, ¿puedes pintar de vuelta? ¿Estás pintando? Sí, A ver, voy a pintar yo. A ver, si yo pinto en rojo, ¿aparece el rojo? no, No aparece. no. Ahí. A ver, de vuelta. ¿Me pueden confirmar si lo que yo estoy pintando ahora en color rojo aparece sí o no? Voy a poner en un mm, círculo. No, ¿Me confirman? no aparece. No, nadie ve entonces. Alguien No está hace falta. borrando. A ver, intentamos otra vez, Manueli. Vamos a ver, de vuelta. Voy a poner acá opciones de compartir. Uso compartido. Eh, y tendría que darte la opción para compartir, y, o sea, para... ¿Me pueden compartir? Volver a pintar otra vez. ¿Vos estás pintando con tu tablet nomás o estás usando la herramienta del zoom de pincel? Del pincel que hay acá. A ver. Mm, Qué raro. Bueno, no hace falta, profe. Bueno, no hay problema. Puedes continuar entonces. Entonces, la reabsorción de sodio va a ocurrir de la siguiente manera. En el lumen, acá ustedes pueden mirar que hay sodio y dentro de la célula tubular hay una pequeña concentración de sodio, lo que favorece generar una carga negativa, entonces más sodio de fuera de la célula es llevado adentro de la célula y la ATPasa es quien lleva el sodio hasta el capilar. Hay dos maneras como da para mirar en la imagen donde el sodio entra entre las células y por la célula. Y también es importante citar que el borde en cepillo va a multiplicar 20 veces la superficie de absorción de la célula. Pode pasar. Bueno,
También hay la reabsorción activa secundaria, que nosotros también ya estudiamos, donde dos o más sustancias van a se unir a proteínas para atravesar la membrana, donde la fuente de energía no va a ser directa como en la primaria, y sí por una difusión facilitada de otra sustancia que está a pasar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la glucosa que está entrando en la célula y va a utilizar una proteína y un ion de sodio, va a se ligar a ellos para adentrar por medio de un transportador que en este caso el CGLT. Hay dos tipos, el 2 y el 1. El 2 es responsable por 90% de la glucosa en el segmento S1 y el 1 es responsable por 10%, pero en los segmentos posteriores. Esta glucosa entra en la célula, entonces, y al salir va a salir por una difusión facilitada, por medio de dos transportadores también, el GLUT2 y el GLUT1. Pode pasar. Hay también la secreción activa secundaria, donde vamos a tener un cotransporte, una energía que va a ser liberada. Yo me gusta explicar eso de una manera diferente. Por ejemplo, acá en esta imagen, el sodio está adentrando a la célula, como se abre una puerta para adentrar. Y el hidrógeno aprovecha de la puerta abierta para salir. Entonces, el cotransporte es cuando una sustancia adentra y otra sale al mismo tiempo. Es un paso contracorriente de una sustancia en dirección opuesta. Y la pinocitosis, nosotros también ya sabemos que es cuando una proteína se une a la membrana, forma sin vagina, forma una vesícula y se va adentro de la célula. También va a utilizar ATP. Pode pasar. Hay también el transporte máximo de sustancias que se reabsorben de forma activa, entonces es un límite en la intensidad con que esas sustancias pueden transportarse. Y el mejor ejemplo es de la glucosa. El transporte máximo de glucosa es de 375 miligramos por minuto y la carga filtrada de 125 miligramos por minuto. Lo que significa este transporte máximo. Las personas que tienen diabetes, por ejemplo, o una hiperglicemia, van a tener una cantidad muy grande de glucosa en su sangre y el riñón no va a conseguir reabsorber toda esa glucosa porque sus transportadores van a estar todos ocupados, por así decirlo. Entonces, esta glucosa va a ser excretada en la orina. Por eso podemos, por ejemplo, pedir exámenes para confirmar diabetes o cuál es el nivel de glucosa en la sangre por medio de la orina. Pode pasar. Entonces, cuando la concentración plasmática de glucosa es de 100 miligramos por 100 mililitros y la carga filtrada está en su valor normal, no va a haber pérdida de glucosa en la orina. Pero cuando la concentración aumenta, como por ejemplo a 200 miligramos, va a haber ya una pequeña cantidad de glucosa en la orina. Pode pasar. Hay también el transporte global máximo, que es cuando todas las nefronas ya alcanzaron su capacidad máxima y una persona sana eh, raramente va a excretar glucosa en la orina. Incluso después de comer algo muy dulce o con muchos carbohidratos, es prácticamente imposible, son en casos muy raros mismo. Y acá también hay algunas otras sustancias y su transporte máximo a nivel de conocimiento, la creatinina, eh, el urato, los aminoácidos, el sulfato. Pode pasar. Y hay también algunas sustancias que se transportan de forma activa, pero no van a mostrar un transporte máximo, y una de esas sustancias es el sodio. Entonces son sustancias que van a ser reabsorber de forma pasiva. Eso es un poco confuso, pero las sustancias se adentran en la célula de forma activa, pero salen de forma pasiva. Y bueno, estas sustancias muchas veces no tienen transporte máximo porque van a depender del transporte de gradiente tiempo, que es básicamente una intensidad del transporte que va a depender de dos factores, el gradiente electroquímico y el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que la sustancia está en el túbulo, que posteriormente va a depender también del flujo tubular. Es esto. Puede pasar. Y la reabsorción pasiva del agua mediante osmosis entonces está acoplada con la reabsorción de sodio.
Bueno, eso es lo que ya estudiamos también en el inicio de semestre. La osmosis es el equilibrio de agua, entonces va a ocurrir cuando los solutos se transportan fuera del túbulo por un transporte activo y va a crear una diferencia de concentración. El movimiento del agua solo va a ocurrir si la membrana es permeable a agua. ¿Y por qué eso es importante? Porque en el túbulo proximal nosotros vamos a tener una alta permeabilidad al agua, pero en la forma ascendente de las ADN Henle va a ser muy más baja, entonces no va a tener tanta permeabilidad de agua. Y también, además de la reabsorción de agua, también vamos a tener la reabsorción de algunos solutos orgánicos y eso es importante para entendernos después lo que va a ocurrir en cada segmento. Pode pasar. La reabsorción de cloro y urea también va a depender del sodio. Entonces, básicamente, cuando el sodio sale, es reabsorbido, entonces va a crear también un gradiente electroquímico. Entonces va a haber la reabsorción de agua y la reabsorción de agua aumenta la concentración de cloro y de urea. Y eso obviamente va a generar una reabsorción pasiva de los dos. Pode pasar. Y por último, y no menos importante, los túbulos proximales tienen una elevada capacidad de reabsorción activa y pasiva, como nosotros ya decimos, y esto va a deber a sus características celulares especiales, como mi colega van a decir después. Y en este gráfico nosotros podemos observar que hay acá la urea, el sodio, el cloro, están bien próximos porque tanto la urea como el cloro dependen de la reabsorción de sodio, entonces están bien próximos en el gráfico. Professor, parei de reproduzir para ativar meu áudio. Entonces, dando continuidad, voy a hablar un poco sobre la reabsorción y secreción a lo largo de las diferentes partes de la nefrona. Un ratito, Paulo. Paulo, En primeiro eh, lugar, o filtrado glomerular liga Paulo, inicialmente ¿escuchás? al tubo proximal, que é o principal Paulo, local de absorção da nefrona, onde cerca de 65% do sódio e água são filtrados, são reabsorvidos em essa parte nesse segmento. A membrana basolateral das células tubulares possui bomba de sódio e potássio. E por que esse segmento é importante, tão importante? Profe, me escucha? sí, Paulo parece que está con dos dispositivos Sim, y vos estás hablando y también se escucha tu voz en el otro dispositivo. Coloquen perfeito, uno de los dispositivos en silencio, ¿sí? entendi. Porque sale con eco tu voz. Agora consegue me escuchar? Ahora sí, ahora está mejor. Me escucha? Sí, perfecto. Perfeito. Então, vamos pensar novamente. Vamos falar um pouco sobre as partes da nefrona. Pensamos Proyectate sobre el slide. o tubo proximal, onde ocorre a maior parte da reabsorção. Por quê? Esto nosotros aprendemos en teología porque en el túbulo proximal las células tienen características específicas, como un borde, un cepillo, una gran superficie. Também tem muitas mitocôndrias que, porque necessita de produção de ATP, precisam de muito gasto de ATP para realizar a reabsorção. Então, cerca de 65% de sódio e água são filtrados em esse segmento,
né? En la membrana basolateral de las células tubulares possui a bomba de sódio e potássio, ATPase, que são responsáveis por expulsar sódio de la célula para o meio interstício, né? E trazer potássio para dentro da célula. Pablo, tu slide puedes proyectar, por favor. Profe, Tu slide no, no estamos viendo. e agora? Todavía no, estamos viendo solo tu cámara. Profe, Todavía no se ve tu slide. minha câmera voltou? Sí, tu cámara sí, pero tu slide, tu presentación, diapositiva. Ah, sim, agora sim. Então, continuando, este mecanismo reduz a concentração intracelular de sódio e cria um gradiente favorável para a entrada de sódio desde o lúmen tubular. O sódio entra na célula tubular de la membrana apical através de diferentes mecanismos. Parte entra junto com glucose por meio de contratransportador de sódio e glucose. A glucose, depois de entrar na célula, ela sai pela membrana basolateral através do transportador GLUT em direção ao interstício e aos capilares peritubulares, né? Ô, Paulo, o professor pediu para Então, falar que teu slide não está aparecendo. Oxa, prof. E agora, prof? No, todavía. Hay que dar otra vez compartilhar ahí abajo. Só um momento, prof. Sí, te espero, no hay problema, está yendo muy bien. Solo no se ve tu slide. E agora? Ahora sí. Então, o sódio também está associado a aminoácidos, fosfatos e outras moléculas orgânicas. Outras partes do sódio entram em troca de hidrogênio através do trocador de sódio e hidrogênio, importante na regulação de ácido-base. A água aí acompanha o sódio passivamente por osmose, como falado anteriormente por Manu, principalmente através de aquaporinas e também pela via paracelular. O cloro acompanha o sódio por gradiente eletroquímico. Grande parte do sódio, potássio filtrado também é reabsorvido passivamente nesse segmento. O bicarbonato filtrado não atravessa diretamente a membrana celular, tubular, né? Inicialmente, o hidrogênio, ele secretado pela célula tubular, combina-se com bicarbonato filtrado, formando ácido carbônico. E aí, a anidrasa carbônica presente na borda em escova converte este ácido carbônico em CO2 e água, onde o CO2 ele vai se difundir facilmente para adentrar a célula tubular. E onde isso, novamente, este ácido carbônico, depois ele vai se transformar em bicarbonato e hidrogênio. E o bicarbonato recém-formado sai pela membrana basolateral em direção à sangue, enquanto o hidrogênio retorna ao lúmen tubular para reiniciar o processo. E assim ocorre a reabsorção direta de bicarbonato. Além da reabsorção do túbulo proximal, também secreta substâncias para o lume, creatinina, ácidos orgânicos, bases orgânicas, fármacos como penicilina e para aminoipurato, né, como falado anteriormente. Essas substâncias passam dos capilares peritubulares para as células tubulares, através de transportadores específicos e depois são lançados ao lume. E após o túbulo tubular, o túbulo proximal,
o filtrado entra em la alça de N, né? Como vamos falar agora. Na porção descendente fina é altamente permeável à água, devido à presença de aquaporina, mas possui baixa permeabilidade a sódio e outros solutos. Assim, a água sai do túbulo para o intestino medular hipertônico por osmose, concentrando progressivamente o líquido tubular. Na porção ascendente da alça de N, ocorre o oposto. Este segmento é praticamente impermeável à água, porém ele absorve ativamente sódio, potássio, cloro, através do contratransporte, que temos um nome que é NKCC2, que é localizado na membrana apical. Ele sódio sai da célula pela bomba sódio-potássio ATPase, basolateral, enquanto o cloro sai por canais específicos. Parte do potássio retorna ao lume tubular através de canais como ROMK, que podemos chamar de ROMK, que criando um potencial elétrico positivo em L lumen, que favorece a reabsorção paracelular de cálcio e magnésio. Como a água não acompanha os solutos, o líquido tubular torna-se diluído nesse segmento. E então o filtrado segue para a túbulo distal, entra para o túbulo distal, então só um momento para ser. Bueno, Entra para o tubo digital, para a porção inicial do tubo digital, onde ocorre a absorção de sódio, cloro, através de contratransporte, NCC, né, que é a bomba de sódio e cloro. Este segmento continua relativamente impermeável à água. O cálcio é reabsorvido por canais específicos da membrana apical e sai pela membrana basolateral através dos trocadores de sódio-cálcio, que são a bomba de cálcio. E a paratormona, ela aumenta essa reabsorção de cálcio. Então, na porção final do túbulo distal, né, e no túbulo coletor, ocorre o ajuste fino da composição urinária, onde as células principais absorvem o sódio através dos canais de membrana apical. E então, se aí em el slide nós só podemos observar algumas medicações de ação curta, como clorotiazida, hidroclorotiazida, de ação intermédia, de ação prolongada. Temos também aí falando sobre a bomba de sódio e potássio, canal de cloro, como eu falei. Como já tinha falado antes, a porção final é o túbulo coletor cortical, as células principais que absorvem sódio e secretam potássio, células intercaladas tipo A, que absorvem potássio e bicarbonato e secretam hidrógenos. Nós também temos os bloqueantes dos canais de sódio, os antagonistas, que são a aldosterona, que reduzem a excreção urinária de potássio e atuam como diurético ahorradores de potássio. Temos a espironolactona, esplenerona, que são antagonistas dos receptores mineralocorticoides.
la minoridad del triantereno que bloqueia os canais de sódio e inibe diretamente a entrada desses canais luminares. E, bueno, é isso. Ahora soy yo. ¿Mi audio está funcionando? Sim, sim. Para Sí, te comenzar, escucho bien. la reabsorción tubular está regulada por mecanismos nerviosos, hormonales y locales. Esto asegura que el riñón pueda ajustar la cantidad de agua y solutos reabsorbidos según la necesidad del organismo. Un mecanismo muy importante es el equilibrio glomerular. Cuando la tasa de filtración glomerular aumenta, la reabsorción tubular también aumenta proporcionalmente. Por ejemplo, acá tenemos que cuando aumenta la tasa de 125, sube de 125 a 150, la reabsorción del túbulo proximal también sube de 81 a 97,5 ml por minuto, manteniendo alrededor de 65% de filtración. Ese mecanismo es intrínseco del riñón y no depende de hormonas y evita la sobrecarga de túbulos renales. ¿Puede pasar, por favor, Paulo? Las fuerzas físicas también regulan la reabsorción tubular. Son ellas las que determinan el movimiento de agua y soluto entre los túbulos, el intersticio renal y los capilares peritubulares. Essas fuerzas incluyen presiones hidrostáticas y presión coloidosmóticas que pueden favorecer o oponerse a la reabsorción. El resultado neto de essas fuerzas define si habrá mayor absorción de agua y solutos o mayor retorno hacia la luz. Próximo, por favor, Paulo. Os princípios determinantes da reabsorção peritubular são pressão hidrostática e coloidosmótica. A pressão hidrostática se aumenta, se reduz a reabsorção, e se diminui, favorece a reabsorção. A pressão hidrostática depende de pressão arterial, resistência das arteriolas aferentes e eferentes. E a pressão coloidosmótica depende da concentração de proteínas plasmáticas e da fração de filtração. Quanto maior sea a fração de filtração, mais concentrado que é del plasma e maior é a reabsorção. O balance dessas forças genera uma pressão neta de reabsorção de 10 milímetros de mercúrio, suficiente para manter o flujo de água e solutos desde os túbulos hacia os capilares. Pode passar, por favor. Pequeños aumentos en la presión arterial provocan un aumento en la excreción de sodio y agua, fenómenos llamados natriuresis y diuresis por presión. Esto ocurre por tres mecanismos principales. Un aumento de la TFG, que es la tasa de filtración glomerular, un aumento de la presión hidrostática capilar peritubular, que reduce la reabsorción y aumenta el retorno de sodio hacia el túbulo, y la disminución de la formación de angiotensina 2, que normalmente estimula la reabsorción de sodio. Este conjunto de mecanismos funciona como una defensa contra la hipertensión, ayudando al cuerpo a eliminar el exceso de volumen. Pode pasar. La aldosterona, secretada por la corteza suprarrenal, aumenta la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio. En su ausencia, ocurre una pérdida de sodio y acumulación de potasio. La angiotensina 2 es la hormona más potente para la retención de sodio, que actúa de tres formas. Estimula la secreción de aldosterona, contrae las arteriolas eferentes, aumentando la reabsorción en los tubos proximales, y estimula directamente el transporte de sodio de los túbulos. Esos mecanismos son fundamentales para mantener el volumen extracelular y la presión arterial. Pode passar, por favor. Nesse slide, veremos representado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los diagramas muestran cómo la angiotensina 2 y la aldosterona trabajan juntas para aumentar la reabsorción de sodio y agua, regular el potasio y mantener la presión arterial. Esse sistema se ativa em situações de baja pressão ou hipovolemia, como hemorragias ou desidratação. Pode passar. O péptido natriurético auricular, ANP, se libera quando as aurículas cardíacas se distendem por excesso de volume e reduz a absorção de sódio e água nos túbulos, especialmente nos coletores, e inibe a secreção de renina e a formação de angiotensina 2.
El resultado es un aumento de la excreción urinaria, lo que ayuda a disminuir el volumen sanguíneo y proteger contra la sobrecarga de presión. Pode passar. La hormona paratiroidea, PTH, es el principal regulador de calcio en el cuerpo, en los riñones, aumenta la reabsorción de calcio en los túbulos distales y también la asa de renal. Además, la PTH inhibe la reabsorción de fosfato en el túbulo proximal y estimula la reabsorción de magnesio. Este mecanismo es esencial para mantener el equilibrio de calcio y prevenir la hipocalcemia. Pode passar. Finalmente, el sistema nervioso simpático también regula la reabsorción tubular. Cuando se activa intensamente, contrae las arteriolas renales, reduce la TFG, la taxa de filtración glomerular, y aumenta la retención de sodio y agua. Incluso con niveles bajos de activación, ya incrementa la reabsorción en el túbulo proximal y la asa de renal. Además, estimula la liberación de angiotensina y la formación de liberación de renina y la formación de angiotensina 2, reforzando aún más la retención de sodio y agua. Ese mecanismo es importante en situaciones de estrés o caída de la presión arterial. Yo paso la palabra para mi compañera. Dri, Não tá aparecendo aqui. Não tô conseguindo entrar, peraí. qualquer coisa fala com a gente. Não, só o vídeo que não tá entrando. Por que será? Peraí. Tá ok. Tu tá me ouvindo, né? Tá, se eu tô conseguindo. Não, só não tô. Foi. De novo aqui. Tira o seu, Paulo, vê se consigo. Desativa o seu. Seu vídeo. Você tá me ouvindo? Sim, Sim. Fala. O que eu preciso fazer aqui? Porque tá tudo ativado e não aparece. tranquilo. André, o que você está tentando Oi. fazer mesmo? Tá ativado o áudio, tá ativado a câmera. A Mas sua não tá câmera a gente aparecendo. está conseguindo te ver. A gente consegue te É. ver. Eu não consigo ver vocês. Não, você vai Mas, conseguir no tá. programa. Só posso começar então, né? Sí, Pode adelante. explicar que eu vou passando aqui os slides, você vai me Tá. mandando. Pode deixar aí, Paulo. Beleza. Primeiramente, buenas tardes a todos. Quero, antes de começar, desculpar-me pela voz rouca, pois adquiri uma infecção viral muito forte, pero vou ser possível para falar com mais claridade possível. Eu vou falar um pouco sobre o aclaramento renal, ou também conhecido como clearance renal ou depuração renal. Esse conceito de aclaramento renal é uma ferramenta para medir a velocidade da remoção plasmática de uma determinada substância dentro do plasma no intervalo de tempo, tá? Essas substâncias podem ser removidas por metabolismo orgânico do corpo mesmo, basal, e pode ser pelo metabolismo do fígado, eliminações de fezes e urinas, e também através da eliminação pela respiração. Tá? Então, a remoção da substância de plasma, por meio de qualquer desses mecanismos, pode ser chamado como aclaramento. Pero quando falamos de aclaramento renal, estamos falando especificamente da remoção de uma substância do plasma, realizada através da filtração pelos riñones, tá? E excretado por la urina. Por que é importante conhecer essa ferramenta e saber quais são as suas classificações? O aclaramento, algumas substâncias, elas têm tanta afinidade por la filtração que elas conseguem delimitar a taxa de filtração glomerular, tá?
E como a gente já viu em quase todas as apresentações, a taxa de filtração glomerular é uma referência para que a gente consiga direcionar, direcionar tratamento e condutas quando se relaciona ao paciente com falha na função renal. E claro que essas substâncias, para que elas tenham afinidade para conseguir realizar o aclaramento renal, elas têm que ter algumas características. Elas têm que ser livremente filtradas, uma das características. Elas não podem ser reabsorvidas, ela não pode ser secretada e elas têm que ter uma estabilidade plasmática. Eu vou falar de algumas substâncias, um pouquinho de cada uma. Esse assunto é um assunto muito complexo, precisaria de mais ou menos 1 hora para a gente conseguir abordar todas as demandas do aclaramento renal, mas eu vou tentar explicar um pouco de cada uma. Uma das substâncias que tem muita afinidade para aclaramento ou clearance é a substância chamada inulina. A inulina, gente, é inulina, tá? Não insulina. Insulina é o hormônio excretado pelo pâncreas, tá bom? E essa inulina é um polissacarídeo, um carboidrato de origem vegetal, um polímero de frutose. O nosso corpo, ele não fabrica, não produz, tá? Então, como é que a gente conseguiria fazer o aclaramento da inulina? Para você, essa substância, como a gente não tem ela disponível no organismo, nós precisamos fazer uma injeção, injetar intravenosa ela, para que você consiga mensurar. Agora eu vou falar um pouquinho como é a fórmula para você conseguir chegar na clearance de inulina ou aclaramento de inulina. A gente vai pegar a fórmula, que é uma fórmula basal, para conseguir chegar nesse resultado. Você vai pegar a clearance, ou aclaramento, que vai ser igual a quantidade de inulina concentrada, a concentração de inulina na urina, vezes vezes o volume de urina, tá? Dividido pela concentração de inulina no plasma sanguíneo. Faz essa fórmula e você vai ter um resultado da concentração dessa substância. O problema do aclaramento da inulina é que ela é considerada um pouco cara para ser feita, para você avaliar com o paciente, que você precisa ver a função, a taxa de filtração glomerular, e ela tem tanta afinidade que a clearance dela é equivalente a TGF, taxa de filtração glomerular. Praticamente toda a inulina que está no organismo, ela é secretada no túbulo, tá? Quase 100%, por isso a eficácia dela. Então, como é que é feito? Você faz a mensuração da inulina no plasma, depois você coleta a urina, faz a mensuração da inulina, a concentração da inulina na urina, e depois você joga na fórmula e você vai ter a taxa de filtração glomerular através do aclaramento pela inulina, tá? Como a gente já sabe, a taxa de filtração é de 125 ml por minuto, então essa inulina é depurada ou aclarada em 125 ml por minuto, como considerada uma taxa de filtração glomerular eficiente. E ela é uma curiosidade, ela é considerada padrão ouro de referência por causa da concentração, que é praticamente 1:1. A outra substância que pode ser avaliada para aclaramento renal é a ureia, tá? A ureia, ao contrário da inulina, que a gente não produz ela, a ureia ela é produzida pelo nosso organismo, tá? É o principal produto da proteína, excreção de proteína no nosso organismo, e ela também é uma molécula pequena, hidrofílica, e também ela é filtrada livremente. Pero 40 a 60% da filtração dela
40 a 60% da ureia filtrada em los glomérulos, ela é reabsorvida. Tá? Então, para ser usada ela como referência, ela tem que ser associada a outra clearance de qualquer outra substância, porque ela não é tão efetiva para a avaliação da taxa de filtração glomerular. Tá? Ela é utilizada no plasma para concentração de ureia, para você ver que num paciente estável, paciente saudável, ela tem que estar de 15 a 40 miligramas por decilitro. E assim, então quando eu te digo que 40, 60% da ureia ela é reabsorvida, a taxa de filtração da ureia, ela não é 125 ml por minuto, ela passa a ser 62,5 ml por minuto, tá? Então é mais ou menos 50% do que tem para ser filtrado, ela é filtrada, depois ela é reabsorvida novamente. E uma outra substância que ela é considerada bem efetiva para esse tipo de avaliação é a creatinina. Creatinina também o nosso corpo produz, é o produto final do metabolismo da creatina, tá? É liberado pelo músculo esquelético, é uma molécula hidrofílica também, lipossolúvel, uma molécula pequena que passa tranquila pelo sistema de filtração, e a concentração plasmática dela também é uma concentração estável. Tá? Então, ela é um ótimo parâmetro para ser avaliada. Ela é secretada apenas 20% dela. Então, para você avaliar a clearance, ou aclaramento, ou a depuração de creatinina, a fórmula é a mesma do clearance basal. Você vai pegar o clearance de creatinina, que vai ser igual à concentração de creatinina na ureia, vezes o volume de urina, sobre o plasma, a concentração de urina no plasma. A coleta desse exame é um pouquinho complicada, porque assim, para você obter 100% de eficácia, você tem que fazer uma coleta de 24 horas de urina no paciente. Então, assim, essa é o volume efetivo. Você vai coletar o plasma antes, a amostra antes de começar as 24 horas, coletar a urina e depois você manda para o laboratório e faz a mensuração, joga na fórmula e você vai ter a taxa de filtração através da creatinina, tá? E também você pode, se você quer um exame um pouco mais rápido, mas ele não é um exame tão eficaz, aí você vai ter uma taxa de filtração glomerular estimada. Aí você vai coletar o plasma, coletar o sangue, coletar uma amostra de urina e fazer uma comparação, mas aí é uma comparação, vai ser uma taxa de filtração glomerular estimada, que daí se você tem uma taxa de filtração glomerular normal, você vai ter um resultado de creatinina bom, e se você tem a taxa de filtração reduzida, você pode ter uma creatinina alterada, tá? Lembrando que pode ter alterações, porque a creatinina ela também pode variar de idade, sexo, peso, altura, enfim, várias outras situações, tá? E também a fórmula é a mesma da clearance basal. Ela tem facilidade comparado à inulina, porque ela é mensurada, você não precisa injetar, ela é de fácil medição no sangue, na urina, ela é pouco afetada pelas variações relacionadas à dieta, e ela é considerado um parâmetro para avaliação da clearance, ou do claramento. E também, agora eu vou falar de uma outra substância, que é um pouquinho, gente. É o ácido para-aminoipurato, o PAH, tá? Como as outras substâncias. Aqui tem uma tabela que tem todas as fórmulas em geral, tá? Mas eu não vou adentrar muito isso, porque isso aí a gente vai precisar lá para frente, quando a gente estiver na parte clínica já do nosso curso, que isso aqui é de importância vital para você proteger ou para você
causar mais lesão renal no paciente ainda. Então, se ou se, a gente vai ter que saber e vai ter que dominar essas como é, gente? Esqueci o nome. Essas fórmulas. Tá? Hoje em dia tem muitos aplicativos que você só joga os dados no sistema e ele já te dá o resultado imediato. Então, vamos falar um pouquinho do ácido paraminoipurato, ou paraminipúrico, que é o PAH, tá? Ela é uma substância que não é produzida pelo nosso organismo, tá? É um composto químico, também é uma molécula hidrofílica pequena. Ela foi produzida para esse tipo de avaliação, tá? Também é necessário fazer uma infusão intravenosa no paciente para alcançar uma concentração plasmática adequada e estável. Ela é livremente filtrada, tá? Nos rins, ela não é absorvida e ela é praticamente toda excretada na urina, tá? Então, para você mensurar a taxa de filtração também, ela é uma ótima substância, tá? E ela também, a gente vai calcular com ela a taxa de a fração de filtração desse rim, tá? A capacidade de filtração desses rins, a gente vai poder investigar doenças renais, alterações hemodinâmicas, disfunções renais vasculares e medir o fluxo plasmático renal. Nesse caso, todo plasma que passa todo plasma que passa pelos rinhões, ele é liberado e eu vou explicar assim, ó, todo o fluxo renal essa substância depurada em uma única passada no rim. Então, ela é tão efetiva que enquanto a inulina você tinha uma concentração em 125 ml por minuto, aqui você tem 625 mais ou menos, que é toda a concentração do fluxo renal, que é equivalente à taxa de filtração glomerular, que também é 125 ml. É mais efetivo de todas as substâncias, tá? Mas essa aqui a gente vai conseguir mensurar a parte funcional de circulatória do rim, tá? De hemodinâmica e perfusão. Ela também não é utilizada com frequência, ela é utilizada em situações específicas e o clírice renal dela corresponde ao fluxo plasmático, tá? E a TGF dela é bem efetiva também, tá? E assim, para que a gente fala tanto de TGF? Tá? Então, a gente já falou que a taxa de filtração glomerular é de 125 ml por minuto, que o rim filtra 180 litros ao dia, né? Mas qual a finalidade de tudo isso? De você saber como anda a função renal do paciente, tá? Você vai detectar enfermidades precocemente, você vai diagnosticar enfermidades que já são conhecidas, que o paciente já tenha, e pode nivelar em que grau que essa enfermidade está, avaliar o progresso do paciente que já está em acompanhamento, que já é um doente renal com tratamento conservador ou com tratamento crônico, antes do processo de hemodiálise ou de transplante, tá? Você também pode avaliar os danos renais e avaliar os danos renais no sentido de se o paciente está com uma lesão renal por choque, por acidente, por intoxicação, por baixo fluxo, baixo débito, obstrução ou alguma intoxicação, tá? Então, assim, são dados que o organismo te dá para que você entenda qual o processo que está lesionando esse rim, de onde vem essa causa da lesão renal. E também é importante para você ajustar doses de medicamento, lembrando que o paciente renal ou paciente em tratamento conservador ou paciente com rim único, que muitos pacientes passam a vida toda sem saber, sem fazer uma única vez um exame de imagem para saber se tem os dois rins, se funciona normal. Isso a gente só vai descobrir isso quando o paciente interna, quando já está com uma lesão renal grave ou instalada, tá? Também você pode ajustar as doses de medicamento para esses pacientes que têm a função renal já debilitada.
Lembrando que a dose que você vai dar para um paciente que tem uma função renal ok não vai ser a mesma dose de um paciente que tem uma função renal limitada, tá? Você pode avaliar potencial enfermidades para as doenças crônicas, o que essas doenças crônicas estão causando. A gente sabe que a doença crônica, diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, elas fazem muito mal ao rim e podem levar um paciente à insuficiência renal crônica rapidinho, em poucas horas, tá? E também pode avaliar a função renal de cada rim e a função renal pós-transplante. Para lembrar que o paciente transplantado, ele é um paciente que continua em tratamento a vida toda. Então, se ou se a cada 2, 3 meses, a cada 6 meses, são exames anuais, essa avaliação é contínua e sempre você vai ter que estar buscando e detectando alterações renais para que você consiga evitar que esse paciente sofra a perda total de um rim transplantado ou sofra a perda renal, das funções renais desnecessariamente, porque em alguns casos a gente percebe que o paciente já tem uma doença instalada, mas não é dada a devida condição para que ele não piore o seu quadro de saúde, tá? Então, eu acho que é isso que eu queria falar. É um assunto, como eu falei, um assunto bem complexo, a questão do clíris, do aclaramento, mas é só para vocês terem uma noção de que existem maneiras da gente fazer uma proteção, principalmente às funções renais dos pacientes quando eles estiverem sob a nossa comando, sob os nossos cuidados. Tá bom? Muito obrigada. Muy bien, creo que ahí concluimos entonces ahora con la presentación. Muy buena presentación. Realmente quería felicitar al grupo, estuvo muy interesante la forma en la que encararon, la forma en la que presentaron. Está hecho en base al libro realmente. Las tablas, los gráficos están entonces eh, completos. Sí, hay algunos puntos nada más que quiero resaltar y retocar acá que, que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, uno de ellos es con relación a algunos diuréticos que actúan en las porciones tubulares de la nefrona, ¿sí? Como lo es, por ejemplo, la furosemida. A ver si alguien de acá leyó sobre la furosemida en el libro, en el capítulo este. A ver dónde actúa, qué hace la furosemida, que es un diurético, es un fármaco que actúa como diurético, ¿sí? Aumenta el volumen de la orina. A ver, alguno del grupo. Paulo, Fabio, Emanueli. Entonces, Profe, yo puedo estar enganada. Creo que actúa en la asa ascendente de la asa de Henle. perfecto. São Entonces, vamos a mostrar diuréticos esa. de alça, né? Diuréticos de Exactamente, alça, né, justamente profe? vamos acá. Excelente. Bien, recuerdan, no se pueden ver el libro, ¿me confirman por favor? Si lo pueden ver. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, vamos a Sim. hacer lo siguiente. Voy a ampliar un ratito acá esta imagen, donde se muestra entonces la nefrona. Este es esquemáticamente la nefrona, ¿vale? Entonces, esto que está acá, que voy a marcar ahora, ¿me confirman si lo pueden ver? Esto que está acá es el corpúsculo renal, ¿ok? Este es el corpúsculo renal, ¿sí? Se puede ver cuando estoy marcando en color rojo, porque hace rato no se veía. Aparece para ustedes el círculo rojo. Sí. Sí, bueno, perfecto. Bueno, entonces ese es el corpúsculo renal, ¿sí? Ahí está el capilar glomerular y ahí está la cápsula de Bowman que lo envuelve. Y bueno, y después tenemos todo esto que voy a marcar aquí, que ya representa las porciones tubulares, esta de la nefrona. Y bueno, sabemos que existen los segmentos. Entonces está el túbulo contorneado proximal, está el asa de Henle y el túbulo contorneado distal, ¿sí? Túbulo contorneado proximal,
la asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Tenemos todo eso. Bueno, entonces, ¿por qué es que en histología se nos enseña cada segmento de las porciones tubulares de la nefrona y otra vez en fisiología? Y bueno, porque en función son distintos, o sea, son diferentes. Algunos de ellos reabsorben agua, otros no reabsorben agua, algunos reabsorben soluto, otros no reabsorben soluto. Entonces son diferentes. El túbulo contornado proximal no es igual que el asa de Henle y el asa de Henle no es igual que el túbulo contornado distal. Y ni siquiera, ojo, el asa de Henle otra vamos a dividir en dos partes. El asa de Henle podemos dividir en, claro, porción gruesa y porción delgada, ¿sí? Pero también lo vamos a dividir en descendente y ascendente. Entonces, no son iguales en función, ¿ok? No son iguales. Y así también hay segmentos de esta porción tubular que responden a hormonas, mientras que otras no. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el túbulo contornado proximal, ¿qué quiero que se recuerden? Quiero que se recuerden que él corresponde al segmento donde más solutos se reabsorbe. Entonces, el día de ayer un grupo mencionaba que, bueno, el riñón tiene una tasa de filtración de 180 litros por día, pero nadie orina 180 litros, ¿ok? Y bueno, eso porque hay una capacidad de reabsorción importante. Prácticamente el 99% de lo que se filtra se reabsorbe. ¿Y dónde ocurre eso principalmente? Acá, en el túbulo contorneado proximal. Nadie reabsorbe como el túbulo contorneado proximal. Anota este ahí, ¿ok? Él reabsorbe más de la mitad entonces de los iones, sodio, por ejemplo, 65% del sodio que se filtró es reabsorbido acá, o sea, más de la mitad del sodio que se filtró ya se reabsorbe acá, ¿ok? Para que tengan en cuenta. Así también, acá es donde se reabsorbe en mayor porcentaje el agua, ¿está? El agua. Entonces, ninguna otra porción tiene la capacidad de reabsorber agua como tiene el túbulo contorneado proximal, ¿sí? También se reabsorbe bicarbonato, ¿ok? Ahora, si vamos a irnos a la porción del asa de Henle, y donde les dije que hay una porción descendente y ascendente. Bueno, una de ellas consigue reabsorber agua, pero no solutos. Y el otro reabsorbe solutos, pero no agua. Bueno, yo le pregunto al grupo expositor acá. No veo, ¿dónde está mi grupo de expositor? Desaparecieron acá con su cámara. Solamente le veo a Emanueli y Paulo. Acá de Fabio, acá de Adriana. ¿Dónde está La profe, Emanueli? ¿consegue me Perfecto. ver? Sí, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de las porciones del asa de Henle, descendente o ascendente, es impermeable al agua? ¿Cuál es impermeable al agua? No La, reabsorbe agua. la porción ascendente. Ascendente. Muy bien, Paulo. Entonces, la porción ascendente, por ejemplo, no reabsorbe agua. La porción descendente sí. La porción descendente reabsorbe agua, ¿ok? Pero no solutos. La descendente. Sí agua, no solutos. Pero la porción ascendente, la ascendente, entonces reabsorbe solutos, pero no agua, ¿ok? O sea, es lo contrario. Y bueno, entonces vamos a quedarnos un ratito con eso, con la porción ascendente. Porque la porción ascendente reabsorbe solutos. ¿Y qué solutos puede reabsorber? Y vamos a mostrar acá en otra imagen del libro. Muestro una imagen acá del libro. Entonces, puede reabsorber. Acá estamos representando la porción ascendente. Déjeme que le voy a mostrar. Voy a marcar acá. Porción ascendente. Esta del asa de Henle. Para ser más específico, la porción gruesa. Gruesa ascendente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver cómo se reabsorbe, por ejemplo, el sodio, el cloro, el potasio, ¿ok? Se reabsorbe sodio, cloro, potasio. Y de hecho hay acá un cotransportador. Un cotransportador, se llama así. Voy a marcar acá el nombre. Cotransportador de 1 sodio, 2 cloros, un potasio. 2 cloros, un potasio. ¿Sí? Así se llama entonces esta proteína de membrana que estoy marcando en X. ¿Ok? Entonces, esta proteína de membrana que estoy marcando aquí en X, entonces es el
cotransportador de 1 sodio, 2 cloro, 1 potasio. ¿Ok? Entonces, cotransportador porque está moviendo en el mismo sentido el sodio, los 2 cloros y 1 potasio. ¿Y qué ocurre? En ese cotransportador es donde actúa entonces los diuréticos de asa. ¿Ok? Los diuréticos de asa, como la furosemida, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? No apaguen su cámara, mis expositores, por favor. Entonces, lo que hace es bloquear, inhibir. La furosemida inhibe ese cotransportador. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? La porción ascendente no consigue reabsorber el sodio, el cloro y el potasio. Y si no se reabsorbe, ese queda en la luz tubular y avanza. Y estos iones arrastran consigo agua y el paciente termina orinando más por consecuencia. ¿Ok? Entonces, si el paciente no reabsorbe este sodio, este cloro y este potasio ahí, estos iones, estos solutos, o sea, eh, hace el arrastre de agua y el paciente orina más. Por eso que son diuréticos de asa, porque actúan acá en el asa de Henle. ¿Se entiende? Y la furosemida es uno de los diuréticos más utilizados. ¿Ok? No es el único, ojo, no es el único. Hay otros diuréticos también que actúan en distintos niveles que van a ir conociendo después en farmacología. La doctora Marilaura le está esperando, muy ansiosa. Bueno, entonces por lo menos acá ya aprenden uno de estos fármacos, ¿sí? La furosemida, un diurético de asa, ¿sí? Bueno, así también, esta es una cuestión importante para las pruebas, entonces la furosemida. Entonces les puedo preguntar por qué, porque está en el libro les habla de la furosemida, entonces, y hablando de este cotransportador, entonces anota este ahí, ¿ok? ¿Dónde actúa? En la porción ascendente del asa de Henle. ¿Qué bloquea? Bloquea el cotransportador, 1 sodio, 2 cloro, 1 potasio, ¿sí? Bueno, por otra parte, hay algo que quiero resaltar, vamos a mostrar acá. Eh, resaltar, ¿dónde estamos? En el, en el, bueno, está en el inicio, aguárdeme. Voy a poner acá en el inicio una tabla que Fabio mismo ya mostraba al comenzar la presentación. Eh, Voy a remarcar nomás. A ver, estoy subiendo esta tabla. ¿Me confirma si pueden ver esta tabla conmigo, por favor? Ups. Sí, profe. Sí, Sí, perfecto. profe, Bueno, sí. entonces fíjense todas las sustancias que son filtradas de la sangre. Todo esto se filtra, ¿sí? Se filtra la glucosa, el sodio, el cloro, el potasio, la urea, la creatinina, ¿sí? Ahora, entonces acá está la cantidad filtrada de cada una de ellas, ¿ok? Y cada una con su unidad de medida que se marca acá en la tabla. Y fíjense otra vez la cantidad reabsorbida. Entonces, yo les voy a preguntar, por ejemplo, en una prueba, si el riñón sano y normal, ¿sí? Filtra glucosa. ¿Filtra glucosa, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Filtra o no filtra glucosa? Sim, Filtra, ela sí. filtra Es glucose e reabsorve ao mesmo tempo. perfecto. Entonces se filtra la glucosa. Se filtra a 180 gramos por día. Pero se reabsorbe. Se reabsorbe otra vez 180 gramos por día. O sea, la reabsorción es del 100%. ¿Me están siguiendo? La reabsorción es del 100%. ¿Y dónde ocurre esa reabsorción de la glucosa? ¿Dónde ocurre? En el túbulo contorneado proximal, el 100%. ¿Ok? Ese 100% que se reabsorbe ocurre en el túbulo contorneado. La grande reabsorbedora, Ofale Bravo 6, que el túbulo contorneado proximal reabsorbe 65% del sodio, 90 y tanto por ciento de agua y reabsorbe acá 100% de la glucosa y aminoácidos también. ¿Ok? Entonces, conclusión, riñón sano, filtra sí, pero en la orina no hay glucosa. No hay glucosa en la orina. ¿Por qué? Porque se reabsorbe el 100%. Esa es la explicación. ¿Ok? Profe, Entonces, ahí ya para terminar nomás, el alumno que no estuvo acá conectado, el que no leyó el libro, ¿sí? Y se va a recordar seguramente en alguna clase de bioquímica que en la orina no hay glucosa. Entonces, va a decir, bueno, entonces el riñón no filtra la glucosa, pero sí filtra. Como estamos viendo, sí filtra, solo que se reabsorbe el 100%. ¿Está bien? Entonces, cuidado con eso. Pablo, te escucho. profe, temos uma teoria da medicina de antigamente que
Cuando tienes presencia de glucosa en la orina, en un ambiente suelo, hay presencia de muchas hormigas. Ah, sí, 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 sí. Eso es, Porque pero quando sí, passa se a menciona en la, capacidade de filtração, de reabsorção, a glucosa é eliminada. sí, en la Sim? historia de la medicina se menciona eso. Eso es verdad. En los pacientes con diabetes mellitus, por ejemplo, se puede ver eso. ¿Ok? Citoacidose também consegue mirar. Sí. Bueno, acá, por otra parte, para ir terminando ya, algo que iba mencionando la compañera Adriana sobre el aclaramiento. ¿Alguien se recuerda cuánto es la tasa de filtración glomerular que mencionamos en la clase de ayer? ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular en ml por minuto? ¿Cuánto es? 120. 125. ¿Ciento qué? Siento mucho. 125. Bueno, 125 Sim. ml por minuto, ¿sí? ¿Y por qué era importante saber eso? ¿Por qué era importante? Porque con eso mide la funcionalidad, entonces, renal, ¿ok? Con eso mide la funcionalidad renal, ¿está bien? Entonces, cuando una tasa de filtración está muy baja, por debajo de 15, por ejemplo, eso indica una insuficiencia renal, ¿ok? Bueno, solamente hay que calcular directamente la tasa de filtración glomerular, ¿ok? Porque vimos que la fórmula, a ver si alguien se recuerda, la fórmula ¿cómo era? La fórmula era la tasa de filtración glomerular es igual, o sea, es igual al coeficiente de filtración, un coeficiente de filtración, veces las resultantes de la fuerza de Starling. ¿Ok? Resultante de las fuerzas de Starling. ¿Ok? Donde ahí teníamos la presión hidrostática capilar glomerular, la presión coloidosmótica y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la fórmula, pero ¿cómo vos obtenés eso de un paciente? ¿Cómo vos obtenés su coeficiente de filtración, ¿verdad? O sea, ¿cómo calculamos entonces la tasa de filtración en la práctica? Y bueno, y para eso entonces está el aclaramiento, ¿ok? Que la compañera Adriana citaba. Bueno, esas son formas indirectas realmente de tener la tasa de filtración, porque la forma directa es tener mediante esta fórmula. Ahora, lo más eficiente es con cuál habías dicho, Adriana, lo más eficaz, pero más caro. Inulina. Inulina, mas a gente não faz na prática isso, na verdade, ¿sí? Ustedes van a trabajar en hospitales pobres, ¿sí? Bueno, entonces, lo que se puede hacer es el aclaramiento, pero de la creatinina, que es lo que la compañera citaba, aclaramiento de creatinina. Y ahí le voy a mostrar una fórmula, no sé si pueden ver, ¿me Sí. confirman por favor? Bueno, ahí está. Entonces, acá les pongo una fórmula, se llama así, Cockcroft-Gault, que es fórmula para aclaramiento de creatinina, ¿sí? Y esto ayuda para tener de una forma indirecta la tasa de filtración glomerular, ¿sí? En realidad no es lo mismo, pero están casi iguales estos valores. La tasa de filtración glomerular es un poquito menor a lo que es el aclaramiento de creatinina, ¿sí? ¿Por qué no es tan exacto, exacto, exacto? Porque, bueno, la creatinina se filtra, pero también se puede secretar en un pequeño porcentaje, ¿sí? Entonces se filtra, pero también se puede secretar en un pequeño porcentaje, entonces eso hace que el aclaramiento de creatinina sea ligeramente mayor a la tasa de filtración glomerular, pero es muy útil lo que usamos en la práctica. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es, ¿sí? Eh, 140 es un número fijo, ¿tá? Número fijo, menos la edad de mi paciente veces la masa o el peso, ¿sí? La masa corporal o el peso del paciente sobre la creatinina sérica del paciente, que pedimos entonces por estudio de sangre, de laboratorio, veces 72. Este es un número fijo también. Está el 140 es número fijo y el 72 también es un número fijo. ¿Sí? Y bueno, y ahí yo obtengo entonces el aclaramiento de creatinina que va a ser semejante a la tasa de filtración glomerular. Ahora, si fuese mujer, este resultado que yo obtengo solo ya tengo que multiplicar por 0,85, porque la tasa de filtración en el sexo femenino es un poquito menor. ¿Ok?
Entonces, tenemos que hacer esa multiplicación cuando hablamos de sexo femenino. Vamos a poner un valor, vamos a hacer en mi caso, ¿está? Yo voy a ser el paciente, ¿vale? Entonces, edad 30 años, ¿vale? Edad 30 años, ahí está. Y masa corporal, vamos a poner ahí 80 kilogramos, ¿vale? Para hacer, entonces así, 80 kilogramos, demasiada información le estoy dando. Entonces, 30 años, 80 kilogramos. Y en el laboratorio, ¿sí? En el perfil renal, yo pedí, solicito perfil renal, me viene entonces valores de la urea, valores de la creatinina, ¿ok? En la sangre. Y bueno, cuando pongo solicito perfil renal, me viene información de la urea, la creatinina, entonces en la sangre, ¿sí? Entonces me viene la creatinina. La creatinina en el sexo masculino va en un valor de entre 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro, ¿sí? 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro es la creatinina sexo masculino, ¿sí? Va por ahí, puede variar un poquitito en algunos laboratorios, pero bueno, el mío vino 1, ¿vale? Mi creatinina vino 1 miligramo por decilitro, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es mi aclaramiento de creatinina? ¿Cuánto es aproximadamente mi tasa de filtración glomerular? A ver, 140 menos 30, ¿cuánto me da? Profe, vai Eh, dar, o resultado final vai dar aproximadamente 123. 123, perfecto. Vamos acá. Entonces, 110, acá 140 menos 30 da 110 por 80. Este me va a dar, a ver, 110 veces 80 me da 8.800. No, 8.800. 8.800. Y bueno, 8.800 me da como resultado acá arriba. Abajo, 72 veces 1, 72 72. veces 1 me da 72. O sea, entonces el resultado va a ser 8.800 dividido 72, ¿verdad? Sim. 8.800 dividido 72. Entonces, 123 aproximadamente. muy bien. Entonces, este me dio como resultado 123. 123 ml por minuto. Ahí está, 123 ml por minuto. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ese es el aclaramiento de creatinina. Está en un valor muy parecido o un poquito mayor a lo que va a ser la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿cómo está mi tasa de filtración glomerular? Está normal, porque la tasa de filtración glomerular normal tiene que ser por arriba de 90, ¿ok? ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular? Promedio, 125, que ya aprendeu, ¿no? 125. Mas, na verdade, o valor real, está el valor saludable, normal, es por arriba de 90. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo está mi tasa de filtración? ¿Cómo está para mi edad, mi sexo, la creatinina? Está normal, está arriba de 90, está llevó a mi riñón, está funcionando. ¿Se entiende? Perfecto. Señores, ya nada más agradecerles por estar acá, está por cumplir con el deber del estudiante y bueno, entonces parabéns para este grupo, ¿sí? Ahora vamos con el grupo H, ¿verdad?